Se você está ouvindo isso agora, respira fundo, porque Deus tem algo urgente para te mostrar hoje. Nada do que você tem vivido é coincidência. Nada do que está acontecendo ao seu redor é por acaso. Existem sinais, sinais silenciosos, sinais que já começaram, mas que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E talvez Deus tenha te trazido aqui, porque você é alguém que Ele quer despertar, alguém que Ele está preparando, alguém que Ele está chamando para enxergar o que muitos não veem. Eu sei que você tem sentido um peso nos últimos dias, uma ansiedade que aparece do nada, uma sensação de que algo grande está para acontecer, uma inquietação que você não consegue explicar, uma mistura de cansaço emocional com uma percepção estranha de que o mundo não é mais o mesmo. Talvez você tenha se sentido atrasado, frustrado, lutando silenciosamente. Talvez tenha orado e não veio resposta. Talvez tenha pedido direção e tudo ficou em silêncio. Talvez tenha tentado ser forte, mas por dentro você está se perguntando: Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Com o mundo? Comigo? Esse é o deserto que ninguém vê, o cansaço que ninguém entende, o peso que você carrega sozinho. Mas respira, porque Deus não te abandonou. Na verdade, Ele está te preparando. A palavra diz em Mateus 24, 6, 8: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, haverá fomes, pestes e terremotos. Mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Jesus deixou tudo isso registrado não para gerar medo, mas para alertar, para preparar, para despertar, para mostrar que os sinais estariam ao redor de nós, discretos, constantes, claros para quem vigia espiritualmente, mas quem dorme espiritualmente não vê. E quando olhamos para o mundo hoje, percebemos que esses sinais não são algo distante, não são algo futuro, eles já começaram. Guerras que se multiplicam, conflitos que surgem do nada, nações que se levantam umas contra as outras, terremotos acontecendo em lugares onde nunca tinham acontecido antes, fenômenos climáticos inexplicáveis, peste, pandemia, doenças novas, outras antigas voltando, a violência aumentando, o amor esfriando, famílias quebrando, pessoas perdendo a fé, a geração mais ansiosa da história, a geração mais vazia, a geração mais conectada e, ao mesmo tempo, mais solitária. Nada disso é acaso, nada disso é coincidência. São sinais, sinais do fim, sinais do retorno de Cristo, sinais de um mundo que está se aproximando do ponto final da história, sinais que já começaram, mas que a maioria ignora. E talvez você pergunte: mas por que Deus permite isso? Por que tantos sinais? Por que tanta dor? Porque antes do fim, Deus desperta. Antes do fim, Deus sacode. Antes do fim, Deus chama. Ele permite que o mundo mostre seu próprio vazio, para que as pessoas percebam que só existe uma esperança real. Ele deixa a escuridão crescer para que a luz brilhe ainda mais forte. Ele permite o caos para revelar o reino. Ele permite que o mundo desmorone para reconstruir corações. E Ele permite que tudo isso aconteça para que você acorde espiritualmente, para que você desperte, para que você entenda que a vida não é só trabalho, rotina, correr, se cansar e tentar sobreviver. Há um propósito, há um chamado, há algo maior acontecendo nos bastidores. E aqui está o que ninguém te conta. Enquanto o mundo se agita lá fora, Deus está trabalhando dentro de você, no seu silêncio, na sua dor, na sua confusão, no seu deserto, no seu cansaço, no seu medo. Ele está moldando você, Ele está ajustando a sua visão, Ele está limpando o que não serve mais, Ele está te tirando de lugares que não combinam mais com você, Ele está te distanciando de pessoas que te afastam dele, Ele está te puxando para perto, Ele está te ensinando a discernir o que os olhos naturais não veem. E Ele está preparando você não apenas para sobreviver ao que está vindo, mas para brilhar no meio disso. Porque a verdade é essa: os sinais não são para te assustar, são para te posicionar, são para te fortalecer, são para te despertar, são para te lembrar que Deus continua no trono. Nada do que está acontecendo no mundo tira Deus do trono, nada disso pega Ele de surpresa, nada disso foge do plano. Enquanto muitos chamam de caos, Deus chama de processo. Enquanto muitos chamam de fim, Deus chama de começo. E enquanto muitos olham para o mundo com medo, Deus está levantando pessoas que vão olhar com fé. E talvez você não saiba, mas você é uma dessas pessoas.
Você sente isso. Você já percebeu que não consegue mais viver no automático. Você já percebeu que algo dentro de você está mudando. Você já percebeu que Deus está falando mais forte. Você já percebeu que as coisas que te afastavam de Deus perderam o brilho. Você já percebeu que mesmo no caos existe uma paz estranha que vem do alto. Isso não é coincidência. Isso é despertar. Isso é chamado. Isso é preparação. Isso é Deus te separando para algo maior. E aqui está a virada que eu preciso te dizer. O que você chama de medo, Deus chama de alerta. O que você chama de atraso, Deus chama de preparo. O que você chama de silêncio, Deus chama de estratégia. O que você chama de sinais do fim, Deus chama de sinais do começo. Porque antes de Cristo voltar, Ele desperta aqueles que são dele. E Ele está despertando você agora. Ele quer que você vigie, Ele quer que você perceba, Ele quer que você entenda, Ele quer que você esteja preparado, não com medo, mas com esperança. Porque Deus nunca alerta para assustar. Ele alerta para proteger, Ele alerta para fortalecer, Ele alerta para guardar. Então respira e escuta o que eu vou te dizer agora. Deus está com você. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Ele está guiando você no meio desse mundo confuso. Ele está te protegendo quando você nem percebe. Ele está livrando de coisas que você nunca soube. Ele está preparando o teu espírito para dias difíceis, mas também para dias de glória. E quando Cristo voltar, e Ele vai voltar, todo esse sofrimento vai fazer sentido. Toda essa espera vai valer a pena. Toda essa dor vai se transformar em alegria. Toda lágrima será enxugada. Toda batalha será vencida. Todo medo será apagado. E você estará diante daquele que te amou, antes mesmo de você nascer. Se essa mensagem falou com você, fica aqui com a gente. Escreve nos comentários. Eu creio. Isso ativa a fé. Me conta, qual parte dessa mensagem Deus usou para falar com você? E se você quiser, deixa seu pedido de oração aqui embaixo. Eu oro por você hoje. Que Deus te fortaleça, que Deus te desperte, que Deus te prepare e que você nunca ignore os sinais, porque os sinais já começaram e Deus está te chamando agora.